Boa noite, então, turma. Vamos dar início. Hoje a gente inicia a aula 5. Para a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre a relação de capital versus o trabalho, ou o trabalho versus capital. Vou explicar como vai ser feita a nossa avaliação de G1. E eu deixo um link complementar aqui também para quem tiver interesse em aprofundar um pouco mais os conhecimentos, né, ou explicações mais elaboradas sobre aquilo que a gente vai trabalhar hoje. Até para auxiliar para fazer o exercício da atividade de hoje aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu começar pelo vídeo da unidade, ele está bem curtinho. E ele dá uma explicação sobre o que vai se tratar essa relação capital-trabalho, tá? E já dá uma ideia para a gente. Olá, alunos, sejam bem-vindos. No vídeo, vamos falar um pouco mais sobre a relação capital versus trabalho, de acordo com a teoria de Karl Marx. Para Marx, o trabalho é a interação entre o homem e a natureza, em que os elementos da natureza são modificados mediante uma ação humana consciente com a finalidade de atingir um determinado objetivo. Ao atuar sobre a natureza, o homem modifica a si próprio, uma vez que ao término desse processo, ele não é o mesmo homem. Isso porque, ao transformar a natureza, novas necessidades e questionamentos vão surgindo, o que faz com que o homem volte o seu olhar para aspectos inexistentes até então. Paralelamente ao processo de trabalho, outros conceitos diretamente relacionados são introduzidos por Marx. Vamos ver algum deles então. Meios de produção. É o conjunto constituído pelos meios de trabalho e objetos de trabalho. Ou seja, todos os elementos que perpassam a relação entre o trabalho desenvolvido pelo homem no processo de transformação da natureza. Meios de trabalho. São aqueles elementos fundamentais para o processo de trabalho e que funcionam como pré-condição para que o trabalho aconteça, como, por exemplo, os instrumentos, as ferramentas, dentre outros. Objetos de trabalho. Podem ser entendidos como os elementos sobre os quais o trabalho é aplicado, assim como os recursos da natureza e matérias-primas. A força de trabalho é a ação humana necessária para que o trabalho aconteça. A força de trabalho mais os meios de produção formam as forças produtivas. As forças produtivas mais as relações de produção são os modos de produção, que é a forma como a sociedade está organizada, como, por exemplo, os modos de produção escravista, feudalista, capitalista, socialista, dentre outros. Estas considerações são importantes, pois Marx apresenta um ponto de vista maior sobre a questão do trabalho, que vai além da ação humana sobre a natureza para a satisfação das necessidades básicas. Ele insere esse processo do ponto de vista da sociedade e seu desenvolvimento, colocando então que o trabalho deve ser historicamente determinado. Nessa lógica, Marx afirma que o trabalhador, que foi previamente afastado de toda a propriedade, sente-se obrigado a vender a única coisa que possui, o seu trabalho, para assegurar a sua sobrevivência, passando a adquirir a condição de trabalhador assalariado. Dessa forma, segundo ele, o trabalho é visto como algo alheio ou estranho ao trabalhador que se dedica ao objeto que não pertence a ele. Todos sabemos que o trabalho exerce uma função central na vida dos indivíduos, pois funciona não apenas como um meio para satisfazer as necessidades básicas, mas também uma forma de identificação, de desenvolvimento de potencialidades humanas, de alcançar o sentimento de participação nos objetivos da sociedade. No entanto, no capitalismo, o trabalho faz com que o ser humano torne-se alienado, ficando afastado do acesso aos elementos que produz, contribuindo para a riqueza dos empregadores. Bons estudos! Olá, aluno! Então tá aí, né? O vídeo traz para nós uma abordagem assim por cima, né, do que é essa relação entre a transformação do trabalho até a formação do capital e o que representa o capital para a gente hoje, né? Agora a gente vai entender um pouquinho sobre essa transformação do capital até chegar à globalização dele. Deixa eu puxar aqui o texto para nós. Aí está. Tá? Então o trabalho
ele exerce uma função central na vida dos indivíduos. Segundo Marx, a definição de trabalho é uma interação entre o homem e a natureza. Assim, os elementos da natureza são modificados mediante uma ação humana, consciente, realizada com vistas a determinado objetivo. É por meio do trabalho que o humano se apropria da natureza para satisfazer as suas necessidades e os seus objetivos pessoais. Navarro e Padilha apontam que, ao atuar sobre a natureza, o homem modifica a si próprio, uma vez que, ao término desse processo, ele não é o mesmo. Isso porque, ao transformar a natureza, novas necessidades e questionamentos vão surgindo. As autoras acrescentam ainda que o trabalho humano não existe sem a consciência, sem uma finalidade a ser alcançada. Todo trabalho busca a satisfação de uma necessidade. Paralelamente à noção de trabalho, outros conceitos diretamente relacionados a ela foram introduzidos por Marx, como o de meios de produção. Os meios de produção são o conjunto constituído pelos meios e objetos de trabalho, ou seja, todos os elementos que perpassam a relação entre o homem e o trabalho desenvolvido por ele no processo de transformação da natureza. Esses elementos funcionam como uma precondição para que o trabalho aconteça. É o caso de instrumentos, ferramentas, entre outros. Os objetos de trabalho, por sua vez, podem ser entendidos como elementos sobre os quais o trabalho é aplicado, assim como os recursos da natureza e as matérias-primas. Para que o trabalho aconteça, é necessária uma ação humana, ou seja, a força de trabalho. Essa última e os meios de produção definidos anteriormente constituem as forças produtivas. Além disso, as forças produtivas, juntamente às relações de produção, compõem o chamado modo de produção, que é a forma como a sociedade está organizada. O modo de produção pode ser, por exemplo, escravista, feudalista, capitalista, socialista, entre outros. Tá? Então, Marx faz essa análise, né? Tem várias fórmulas para determinar vários passos ali do como o trabalho se dá, né? E como a ação trabalhar acontece. Marx insere esse processo ao contexto da sociedade e de seu desenvolvimento, afirmando que o trabalho deve ser historicamente determinado. Nesse sentido, faz-se necessário apresentar o que Marx chama de capital. O capital é algo específico do capitalismo. É que nesse sistema a produção do capital prevalece sobre qualquer outro tipo de produção. O capital tem a ver com fazer dinheiro, mas os bens que fazem dinheiro encerram uma relação particular entre os que têm dinheiro e os que não têm, de modo que não só o dinheiro é feito, como também as relações de propriedades privadas. Isso vai acabar desencadeando o que a gente vai chamar mais tarde de alienação. Tá? A gente vai falar especificamente sobre alienação, que é o distanciamento do trabalhador das suas posses e a aproximação desse trabalhador no trabalho, né? na venda do seu trabalho, do seu serviço, da sua mão de obra. Capital e trabalho no modelo capitalista de produção. Navarro e Padilha dizem que é por meio do trabalho que o homem se torna um ser social. É ele que permite o desenvolvimento de mediações que instituem a diferencialidade do ser social em face de outros seres da natureza. Então, em busca da realização das suas necessidades, dos seus objetivos, o homem se propõe ao trabalho no qual o transforma diante da natureza, propriamente dito. Para Navarro e Padilha, o trabalho é fonte de humanização e responsável pelo surgimento do ser social. Contudo, sob a lógica do capital, ele se torna alienado e perde o seu sentido principal: produzir coisas úteis que atendem às necessidades humanas. Assim, passa a atender aos interesses do capital e não os interesses próprios. Na sociedade capitalista contemporânea, em razão da apropriação privada dos meios de produção e da maneira pela qual a vida social se reproduz,
o trabalho deixa de lado a sua potência emancipadora. Propicia que os indivíduos se realizam o trabalho, não se reconheçam nele como sujeitos. Ou seja, aquilo que eles produzem não é para eles, é para a necessidade do capital. Isso faz com que o trabalhador torne-se alienado no processo de trabalho, que lhe fornece a identidade humana. Diante da alienação e dessa produção, né, que o trabalhador faz, entra o conceito de mais-valia. Tal conceito se relaciona à força de trabalho com o tempo de realização desse trabalho e com o lucro obtido pelo empregador. Ou seja, a força de trabalho vendida pelo trabalhador é agregada ao valor atribuído ao capital no processo de produção, agregando ainda mais valor ao capital inicial, o que gera o conceito de mais-valia. Então, o tempo que se leva para produzir aquele trabalho, né, o material utilizado na produção dele, o esforço que é utilizado para a realização daquele trabalho, acaba agregando e gerando ainda mais valor, e aí entra o conceito de mais-valia. Não é apenas a transformação da matéria-prima, né? Leva-se em consideração também o processo de trabalho. O desenvolvimento do capitalismo no mundo globalizado. Então, para a gente entender primeiro como o capitalismo chegou ao que é hoje, como ele se desenvolveu, a gente tem que entender o que é globalização. Então, a globalização, o capital começou a ter a possibilidade de se reproduzir e se expandir em nível internacional em decorrência da maior integração entre os países e as pessoas de todo o mundo. A disputa entre os capitais, a tentativa de adentrar novos mercados e processos produtivos, a busca incessante pelo lucro ocasionaram a dinamização das forças produtivas. Então, regionalmente, os capitais começaram a concorrer e essa expansão acabou levando à globalização. A globalização propriamente dita acontece com o domínio do capital econômico pelas empresas, com a abertura dos mercados e a presença de tecnologias e culturas diversas, impondo-se a tudo aquilo que é regional ou nacional. De acordo com Yanni, o século XXI é marcado por uma sociedade global, não apenas do ponto de vista do capitalismo, mas de tudo o que se relaciona a ele, inclusive o mundo do trabalho. A transição do Fordismo ao Toyotismo e a dinamização do mercado mundial, amplamente favorecido pelas tecnologias eletrônicas. Colocam-se novas formas e novos significados ao trabalho. Para o autor, tais mudanças repercutem na forma como as forças produtivas estão organizadas e também na dinâmica da classe trabalhadora, especialmente no que se refere à estrutura social, que foi amplamente atingida pelas mudanças impostas pela incipiente globalização. Batista menciona que a inserção do capitalismo no mundo globalizado e a mundialização das políticas neoliberais são fatores de sustentação de uma economia baseada na lógica do lucro e da acumulação de capital. Então aí a gente consegue ver, né, pessoal, como o capitalismo em si acabou tornando-se globalizado, né, pelo acúmulo de lucros e conceitos, né, atribuídos a essa evolução do mercado de trabalho, no qual acabam se desenvolvendo as técnicas mais aprimoradas que a gente passa a ver mais à frente em relação ao capitalismo desenvolvido. Tá? Então aqui é uma explicação um pouco mais detalhada sobre o que o vídeo abordou, certo? Deixei aqui os destaques do texto para ajudar vocês a identificar na hora de responder o exercício da unidade diária ali também. Tá, pessoal? Como eu comentei, eu deixei um outro link aqui do Brasil Escola, tá? Onde o professor fala sobre capital, trabalho e alienação com mais detalhamento. E ele dá um enfoque maior sobre alienação também. Se vocês precisarem de algum apoio além do que o texto está oferecendo, também tem aqui esse linkzinho bem bacana. Tá? Eu não vou passar o link agora, porque ele é um pouco mais extenso. Tem lá uns 15 minutos, se eu não me engano.
E aí eu vou deixar livre aqui o link para vocês assistirem quando tiverem tempo e interesse aqui pelo conteúdo, tá? Ou a necessidade aqui para mais informações. Vamos a G1, pessoal. A dúvidas, se tiverem dúvidas aí sobre o conteúdo também, pode ir perguntando, tá? A G1, como é que a G1 vai acontecer? A avaliação G1 é um link, tá, para um formulário do Google, onde tem ali perguntas objetivas que vocês vão marcar as respostas. Cada pergunta só tem uma resposta correta, tá? É um resumo, é uma revisão de todos os conteúdos que a gente viu na semana, tá? É uma questão a respeito de cada um dos conteúdos que a gente viu dentro dos exercícios que vocês fizeram durante toda a semana também, tá? São 10 questões, tá atribuído ali o peso 10 sobre a G1, mas na verdade é 3 pontos o peso total dela, tá? Eu vou fazer ali um proporcional a esses 3 pontos. Se vocês puderem já clicar no link aqui da G1, deixa eu fazer o seguinte, ó, eu vou botar o link também aqui no chat da nossa sala para vocês poderem testar. Tá? Só para ver se estão conseguindo abrir, pessoal. Se alguém tiver algum problema para abrir, já me avisa, tá? A gente já vê o que está acontecendo. Ó, visualizando, né? Estão ali as perguntas, estão marcando as respostas. E lá no final vocês vão enviar as respostas, ok? Pessoal, não respondam ainda, tá? Escrevam o nome de vocês e coloquem as respostas. Por quê? Porque vocês só podem responder ele uma vez, certo? Não dá para responder a metade, continuar respondendo a metade outra hora e tal. Então, quando for responder a G1 aqui, senta com calma e responde toda ela. Não tem tempo para fazer, vocês podem levar o tempo que quiserem, mas vocês não podem interromper, enviar, abrir e continuar respondendo, ok? Então, abriu, tem que responder até o final para fazer o envio ali, senão vai, se tu for abrir de novo, depois vai ter que remarcar as respostas que tu já tinha marcado antes. Usem o material das aulas, usem os textos, usem os vídeos, usem as aulas que foram gravadas, né? O conteúdo, façam pesquisas para ajudar vocês a responder essas questões, tá? Está aberto de hoje até o próximo domingo, até o dia 26 às 23 horas, tá? O ideal é que vocês façam o quanto antes, né? Terminou a aula aqui, já foca em fazer o exercício de hoje ali, da atividade de hoje e já fazer a G1 para ficarem livres, tá? Como hoje é nosso dia de G1, é uma atividade um pouco mais extensa do que a unidade diária, eu fiz a aula mais curtinha. Eu deixei um conteúdo mais curtinho, né, para vocês terem mais tempo para se organizar e poder fazer a G1 de vocês também. Tá ok? Qualquer dúvida que vocês tenham, eu também estarei disponível pelo e-mail, tá, pessoal? E aí eu vou abrir um tempinho aqui agora na aula para, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida a respeito das avaliações, dos exercícios, dos conteúdos, a gente já poder trocar essa ideia aí, tá? O Luiz tinha perguntado no início da aula ali sobre a reabertura, né, das atividades que já expiraram o prazo para fazer e tudo mais. O João não me sinalizou nada ainda, né, se vai abrir o final de semana ou não, ou se vai abrir lá no final, mas hoje a gente vai ter a reunião, já pergunto para ele lá como é que a gente vai proceder. Tá? E eu já trago a resposta para vocês na segunda-feira. E se ele disser, vamos abrir já hoje, eu já mando e-mail para vocês dizendo, está aberto, pode fazer e tal. Tá? A chamada, vou deixar o link da chamada de novo, né? Para quem entrou depois ali, ou ainda não respondeu, já coloco o nomezinho na chamada, tá? E é isso. Pessoal, testem o link da G1, vê se está ok. Se não tiver, me avisa que a gente já vê porque não está conseguindo acessar. G2 vale 3 pontos também, Thiago. Tá? Os exercícios da semana, de segunda a sexta, valem 2 pontos. E a avaliação que a gente faz na sexta vale 3. Tá? Então, de segunda até essa sexta, 2 pontos. Hoje a nossa G1 vale 3. Na semana que vem, de segunda até sexta, vale 2 pontos. A G2 vale 3. Tá? Vai ser no mesmo formato. Assim, eu vou pegar ali um remix, ali, um resumão, né? Uma revisão da semana toda e vou colocar dentro da G2. Só da segunda semana daí, tá? Tudo certo? Então tá. Então eu vou fechando já, pessoal, a aula de hoje, ok? Vou deixar aí um tempo para vocês focarem nas atividades e na G2 de vocês, tá? E até a semana que vem, então. Bom final de semana para vocês. Aguardo vocês aí segunda-feira.